Cetoacidose diabética no paciente dialítico é muito diferente do paciente que urina normalmente e não tem doença renal crônica. Então vamos lá para as diferenças. Primeiro no diagnóstico. Então a gente não consegue avaliar cetonúria, o paciente não urina. O paciente muitas vezes tem acidose metabólica com anion gap elevado porque acumula ácido pela doença renal crônica. E veja que interessante, o paciente, por não ter diurese osmótica, ele muitas vezes ele não concentra muito o plasma e a glicemia dele pode ser ali 150, 200 e já ser critério para cetoacidose diabética. Então, como é que a gente pode dar esse diagnóstico? Tem que medir a cetonemia sérica. É uma das únicas formas que a gente tem para diferenciar. Então, paciente com hiperglicemia, 150, 200, com acidose metabólica anion gap aumentado e presente cetonemia, beta-hidroxibutirato, ou se tiver cetoacetato presente no plasma, vai fechar o diagnóstico de cetoacidose diabética no paciente dialítico. E essa não é a única diferença não. O paciente que tem poliúria por diurese osmótica, que não tem doença renal crônica dialítica, ele geralmente tem um potássio corporal total depletado. Ele é um paciente que está muito desidratado. É um paciente que tem uma tendência a ter normo ou hipocalemia. Tanto que a gente fica de olho no potássio para não fazer insulina e causar hipocalemia. Já no paciente com doença renal crônica, não. Ele não consegue eliminar potássio assim como o paciente poliúrico urina e elimina. Tá? Então isso é uma diferença importante. Muitas vezes a gente tem acidose pela doença renal e acidose metabólica, o potássio é bem alto. A gente também não tem tanta desidratação, então a gente não precisa ficar fazendo expansão volêmica em excesso do paciente que não urina, porque ele não desidrata porque ele não tem a diurese osmótica. Então são duas considerações que você deve pensar quando estiver tratando o paciente com cetoacidose diabética, tá bom? E o tratamento da cetoacidose diabética, acima de tudo, é repor a insulina. Tá? Então você vai repor a insulina e nos pacientes que você tem dúvida que essa acidose metabólica pode ser também componente renal, você pode dialisar. Então, o que a gente faz na prática é dialisar o paciente, repor a insulina e monitorizar, se você puder, beta-hidroxibutirato ou acetoacetato. Tá bom? No sangue, cetonemia. Tá certo?